Mas eu queria trazer aqui alguns aspectos importantes sobre a minha experiência de fazer o TOEFL Home Edition. Eu confesso para vocês que eu fiquei chocada. Hoje chegou o grande dia em que eu, de fato, vou testar o TOEFL Home Edition. Sim, eu sou a Bruna Passos Amaral e esse é o canal do Partiu Intercâmbio. E se você quer estudar fora, ganha bolsa de estudos, você vai precisar fazer um teste de proficiência de inglês, porque isso vai te abrir aí muitas portas de muitas bolsas e muitas coisas que você vai poder fazer aí. Um dos testes mais procurados e mais aceitos do mundo é o TOEFL. E o TOEFL desde 2020 tem essa versão feita em casa, que é o TOEFL Home Edition. Eu já falei um monte sobre esse teste aqui no canal do Partiu Intercâmbio, né? Já falei sobre a versão em casa, já falei sobre como o teste, na verdade, é igual ao teste que você faz no centro de testes. E chegou esse grande dia em que eu me inscrevi para fazer a prova e agora no dia 27 de junho eu vou realizar o meu TOEFL Home Edition. Então, se você quer saber aí dos melhores materiais para estudar para a prova, mesmo se você não tiver aí todo o tempo do mundo para fazer o TOEFL, porque eu, por exemplo, me dei aí 7 dias para eu poder estudar para essa prova, né? Então, você quer aí algumas dicas de como estudar para a prova, quais materiais usar e também, principalmente, né, como preparar o seu ambiente e tudo para que você consiga fazer o TOEFL Home Edition e também a experiência mesmo de fazer a prova. Fica comigo que esse vídeo meio vlog, não sei, a gente vai mostrar tudo como que é essa experiência de fazer a prova do TOEFL em casa. Antes que todo mundo pergunte, né? Mas Bruna do céu, por que tu tá fazendo TOEFL? Né, eu postei lá no Partiu Intercâmbio que eu ia fazer a prova, que eu tava me preparando para a prova e todo mundo ficou super curioso. Na teoria, eu estou fazendo a prova porque eu vou fazer esse vídeo e porque eu vou mostrar para vocês como que vai ser a minha experiência e tudo mais. Então, assim, eu não necessariamente tenho nenhum doutorado em mente, não necessariamente tenho nenhum mestrado em mente, mas é aquela coisa, né? Depois que você tem a prova aí, depois que eu ver qual vai ser a minha nota, pode ser que, quem sabe, eu resolva ter alguma ideia mirabolante. No momento eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou fazer, né? Eu recebi um voucher da ETS para poder fazer a prova, né? Então eles me deram a prova para eu poder testar e para eu poder ver como é que ela funciona e poder falar dela para vocês. A última vez que eu fiz o TOEFL foi em 2006. Eu recém tinha entrado na faculdade, né? E eu vinha aí de um período grande de muitos estudos, porque eu recém tinha feito vestibular e tudo mais. Estudei para as provas de admissão lá das universidades americanas e tudo mais. E nesse processo eu acabei fazendo aí o TOEFL também em 2006. Inclusive, se você quiser entender como a prova funciona, saber o básico da prova, clica nesse link aqui em cima e assiste aí esse vídeo que eu já gravei explicando o que é a prova, né? Como que ela funciona, como se preparar para ela. Aqui no canal também tem um vídeo bem completo falando do TOEFL Home Edition, que é essa prova que você faz em casa. Você não precisa sair da sua casa para fazer a prova, né? Com várias dicas, falando de várias coisas importantes. Você pode entrar lá no site da ETS e escolher qualquer dia, qualquer hora que você vai fazer a sua prova. Eu trabalho o dia inteiro, então, assim, pra mim fazer a prova durante a semana ia ser muito cansativo, porque ou eu ia ter que tirar folga pra poder fazer, ou eu ia ter que fazer depois do meu dia de trabalho. E acho que fazer uma prova dessas, né, de 3 horas e meia, tão longa, depois do seu dia de trabalho, pode ser um pouco pesado. Então, eu acabei optando por fazer num domingo. Eu também optei por fazer num domingo, por quê? Porque eu vou estar sozinha em casa, né? O meu marido vai estar trabalhando durante todo esse período que eu vou estar fazendo a prova. Então, eu tenho certeza que não vai ter problema nenhum de ninguém batendo na minha porta, entrando aqui, nada. O mundo pode desabar, eu estarei sentada aqui no domingo fazendo a minha prova. No link que tá ali na descrição, eu deixei para vocês, né, um post que tem lá no Partiu Intercâmbio com uma quantidade gigantesca de material grátis que você pode usar
para se preparar para as provas. Mas, então, bora estudar, porque, né, não tem muito tempo e eu tô trabalhando todos os dias, o dia inteiro, então minha hora de estudar é agora, depois que meu dia acabou. E meu método de estudar no momento tem sido basicamente fazer muitas questões da prova, né, para que eu consiga aí tirar uma nota bacana. Mas então lá, vem comigo, vem estudar. Mas então, daqui a pouquinho eu vou começar a minha prova e vou contar pra vocês como é que foi a experiência. Então, aproveita e vamos aqui então dar uma arrumada nesse ambiente para eu poder fazer a prova daqui a pouquinho. Or if I was a man who could act kinda cool, maybe I could erase the moment you walked in and when I saw your face. 'Cause look what you have done to me, I'm losing it completely. Gente, 17h38 do dia 27 de junho, eu acabei de acabar minha prova do TOEFL. E tô aqui para contar como que foi a minha experiência, né? Como vocês viram, né? Eu dei uma mexida aqui no quarto para conseguir arrumar tudo bonitinho e deixar um pouco mais de espaço na hora de fazer a prova, o que acabou sendo uma ótima coisa. Não sei se vocês perceberam, a minha mesa antes, ela tava aqui paralela com essa parede que tá aqui atrás de mim, né? E a Proctor, que fez a minha prova, pediu para eu mudar a minha mesa de lugar para que ela conseguisse enxergar a porta aqui de casa. Então, fica aí uma dica importante para vocês que vão fazer a prova em breve, o TOEFL Home Edition, né? Que pode ser que vocês tenham que mudar, vocês têm que mudar o lugar da mesa de vocês para fazer a prova. Se você quer saber, né, da parte de requisitos técnicos da questão da prova do TOEFL Home Edition, eu recomendo você clicar nesse vídeo que tá aqui em cima. Nesse vídeo eu já falei de todos os requisitos técnicos e tem toda a explicação que você precisa, né, para saber aí se você pode fazer essa prova, se seu computador tem aí tudo o que precisa e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui alguns aspectos importantes sobre a minha experiência de fazer o TOEFL Home Edition. Eu confesso pra vocês que eu fiquei chocada. Sério. Fiquei chocada com como foi simples, né? Eu sei que diversas pessoas já tiveram problemas e tudo mais. Eu, inclusive, tava super preparada pra ter problemas. Tipo, tava pensando que a prova ia durar, né? A minha prova foi marcada para as 2h no horário daqui. E 5h38 eu já tava liberada. Porque deu tudo certo. Né, o teste que eu fiz no computador antes para ver se o sistema todo rodava no meu computador, todo o check antes tinha dado certo, e na hora que eu entrei lá mesmo, né, com o Proctor para poder fazer a prova, também tudo absolutamente funcionando, tudo corretamente. A internet aqui em casa, de vez em quando, ela dá uma caidinha. Hoje nem caiu nenhuma vez a internet. Foi tudo muito tranquilo, né? E eu já tinha feito essa prova em um centro de testes antes. E a experiência de fazer em casa é muito melhor. Porque no speaking você tá em casa e você não tem ninguém na sua volta falando ao mesmo tempo. E isso assim, melhora a experiência em sei lá eu quantos %, né? Não sei se vocês viram, eu troquei de roupa na hora de fazer a prova. Na verdade, eu fiquei só com essa camiseta que eu tô aqui embaixo, que é uma camiseta bem velha. Por quê, tá? Porque eu já tinha ouvido relatos de pessoas que durante a prova, né, não puderam ficar com o apagador, né, no quadro branco esse. Eu fiquei usando essa blusa que eu tava por baixo, não só porque no fim das contas eu pensei assim, pô, vou ficar com calor no meio da prova, mas também porque eu pensei assim, bom, se o meu Proctor não deixar eu usar o meu apagadorzinho, eu tenho esse apagadorzinho aqui, né, que na verdade é só um pedaço de feltro colado numa
sei lá, um quadradinho aqui. Se o Proctor não me deixar usar meu apagador, eu vou fazer o quê? Simplesmente vou usar a manga da minha blusa para apagar. Eu já estava pronta aqui e aí eu perguntei para Proctor, né? Eu posso usar meu apagador? E ela disse, não, beleza, pode usar, não tem problema nenhum. Eu usei esse quadrinho branco pequenininho que eu comprei e também fiz questão de procurar uma caneta de quadro branco, né? Dessas apagáveis com a ponta bem fininha, né? Se vocês quiserem, eu deixei uma lista ali embaixo, né, com quadro branco e também canetas fininhas de quadro branco baratinhas, porque tem que tomar bastante nota durante a prova em diversas partes diferentes e uma caneta de ponta fina faz bastante diferença, né? Porque com uma caneta de ponta grossa, num quadro tão pequenininho como esse, você vai acabar ocupando muito espaço e vai ter que ficar perdendo muito tempo apagando, né? Então, fazer o TOEFL, para mim, não é necessariamente aprender inglês, né? Mas é voltar a me familiarizar com o que é o formato dessa prova específica, né? Que eu diria para vocês que é a parte mais importante na hora de fazer essa prova. Formato, entender o formato, né? Outras ferramentas que eu usei para eu voltar a me familiarizar com o formato também foi fiz ter um curso grátis da própria ETS no EDX. E se você quiser, tá no link que tá ali na descrição. Nesse link da descrição também tem o link para você fazer o teste, né, o mock test de graça que você pode fazer. E é bem importante, assim, treinar com as condições da prova, né? Por exemplo, no início para mim foi muito difícil o listening, que você tem que tomar um monte de nota com esse quadro branco, me acostumar. E eu sou uma pessoa vintage, antiga, eu sei que eu aprendo melhor, tipo, escrevendo no papel e lendo e tudo mais. Então, às vezes, para mim, fazer coisas que são completamente no computador e não passar pro papel, às vezes é um pouco difícil. Então, para eu me familiarizar com isso, fazer tudo no computador, usando o quadrinho branco, cronometrando o tempo das coisas em que eu estava fazendo, foi bem importante para conseguir um bom score, né? A única coisa que eu diria pô, ETS, aquele botão de cancelar. Porque quando você termina a sua prova, tem uma tela que aparece e que pergunta, né, se você quer submit o resultado do seu teste, né, que aí você recebe as suas notas, ou se você quer cancelar aquela prova. E o cancelar tá exatamente onde o continuar tá o tempo inteiro. Eu diria, ETS, fica aí a dica pra vocês. Ainda mais que os dois botões são da mesma cor. E tá ali bem no mesmo botãozinho que você tá sempre clicando para passar pro próximo. E agora vamos ver aí em quantos dias meu resultado vai sair e qual que vai ser a minha nota. Né? Vamos ver. Se vocês quiserem alguma dica específica, deixem ali nos comentários as perguntas de vocês, né? Qual é a parte do TOEFL que vocês sofrem mais? Tem alguma coisa específica que vocês estão aí com dificuldades? Conversa comigo ali embaixo. A gente sabe que essa é uma prova que ela é super importante para quem quer estudar no exterior e que para muitas pessoas acaba sendo um grande definidor, né? Se a pessoa consegue entrar no curso ou na Universidade dos Sonhos com essa nota. Se vocês quiserem, tem uma playlist aqui inteirinha com todos os conteúdos sobre TOEFL, sobre prova de proficiência. Vale muito a pena assistir, é muito útil para quem está se familiarizando com isso, né, para entender também como é que a prova funciona. E vocês sabem, toda semana tem vídeo aqui no Partiu Intercâmbio. E se vocês quiserem saber mais sobre bolsas de estudos, estudar no exterior, é só passar lá em partiuintercâmbio.org. Lá tem o melhor buscador de bolsas de estudos de toda a galáxia mundial. Passa lá então e até semana que vem. Beijo, tchau!